E aí, pessoal, tudo certo? Já pararam para pensar que um detalhe minúsculo, um tal de PIP, pode ser o que separa um lucro de $50 de uma perda total numa operação de Forex? Pois é, eu sou Aislan Garça e aqui a gente descomplica o Forex do zero. Hoje, vamos desvendar o que é o PIP, que é de verdade o coração dos cálculos de lucro e perda nesse mercado gigantesco. Bom, vamos começar com um tudo. Essa frase do nosso material de apoio já diz tudo, né? Dominar o conceito de PIP não é um extra, é o básico do básico. É o primeiro passo para negociar com um pingo de confiança e segurança. Então, para começar, o que é, afinal, essa unidade de medida tão fundamental que a gente precisa dominar? Vamos direto ao que interessa. O PIP, que vem de Percentage Point, nada mais é do que a menor movimentação padrão que a cotação de uma moeda pode ter. É como se fosse o centavo do mercado Forex, sabe? É a unidade que a gente usa para medir se uma operação está dando lucro ou prejuízo a cada pequena oscilação do preço. E essa metáfora aqui, olha, ela é perfeita. Cada PIP é um degrauzinho. Sozinho parece que não é nada, mas são esses pequenos passos que, um a um, constroem os grandes resultados em uma operação. Vamos seguir em frente e ver como isso funciona na prática, usando pares de moedas de verdade. Porque a teoria é uma coisa, mas é na prática que a gente entende como o jogo funciona. Olha só, na maioria dos pares de moedas, tipo o euro-USD, o PIP é a quarta casa depois da vírgula. Então, uma mudança de 0 para 1, como a gente está vendo aí, representa um movimento de exatamente um PIP. Simples, né? Mas claro, sempre tem uma exceção para confirmar a regra. E no Forex, a grande exceção que a gente tem que ficar de olho é o iene japonês. Para qualquer par de moedas que tem o JPY, a cotação só tem duas casas decimais. E aí, o PIP passa a ser a segunda casa e não a quarta. E para deixar tudo ainda mais preciso, o mercado criou o que a gente chama de PIP fracionado, ou pipete. Basicamente, ele é 1/10 de um PIP. Isso dá uma precisão ainda maior na hora de ver os preços. Então, o ponto principal é esse. Enquanto o PIP é a quarta casa decimal na maioria dos pares, o pipete vai ser a quinta. Essa precisão a mais pode fazer a diferença, viu? Especialmente para quem opera em tempos gráficos bem curtinhos e depende desses movimentos mínimos do preço. Certo! Agora que a gente já sabe o que é um PIP, vem a pergunta que não quer calar. Quanto ele vale em dinheiro? Como é que a gente transforma essa variação pequenininha em grana de verdade? E a resposta é: depende. O valor de um PIP não é um número fixo. Ele muda de um par para outro, porque, claro, cada moeda tem o seu próprio valor. É por isso que saber calcular isso é o pilar de qualquer gerenciamento de risco. Sem isso, fica impossível saber quanto se está arriscando em cada trade. O cálculo é bem mais simples do que parece. São só dois passinhos. Primeiro, a gente identifica o tamanho do PIP, que é 0.0001 para a maioria dos pares ou 0.01 para aqueles com iene. Depois, é só dividir esse valor pela taxa de câmbio atual do par. Vamos ver como isso fica na prática? E essa tabela aqui mostra direitinho a fórmula funcionando. Pega o USD/CHF, por exemplo. A gente divide 0.0001 pela taxa de câmbio de 1,5250 e pronto, temos o valor do PIP. A matemática é simples, mas o resultado é muito poderoso, porque ele diz exatamente o valor de cada movimentozinho do preço, o que é essencial para planejar qualquer operação. Agora, e nos pares mais comuns, como o euro-USD, onde o dólar não é a moeda que dá o preço, o processo tem um passo a mais. O cálculo inicial dá para a gente o valor do PIP em euros. Para saber o valor em dólares, que é a moeda da maioria das contas de trading, a gente precisa multiplicar esse resultado pela taxa de câmbio. É só um passo a mais, uma conversão simples para ter o valor final na moeda da conta. Ok, vamos juntar todas as peças agora. Já vimos o que é, como identificar, como calcular. Mas no final das contas, por que é tão, mas tão importante dominar essa unidade minúscula? Olha, entender o PIP é, sem exagero nenhum, a base de tudo no Forex. É com ele que se calcula lucro e perda, se define o tamanho da posição, se estabelece metas de stop loss, de take profit. Operar sem dominar o PIP é como tentar navegar no escuro sem bússola. E ó, fica aqui uma dica de amigo mesmo, para colocar tudo isso em prática com a precisão que a gente precisa e aproveitar spreads baixos que não vão comer o lucro, é fundamental ter uma boa corretora. Aqui eu recomendo para quem está começando, tem o link aqui na descrição. É a ideal para praticar sem ter nenhuma surpresa. Então, para a gente fechar, o ponto principal é esse. O PIP é a linguagem universal do lucro e da perda no Forex. Dominar isso não é só uma habilidade,
é o primeiro e mais importante passo para se tornar um trader que opera com confiança e consistência. E essa pergunta já é o gancho perfeito para o nosso próximo grande assunto, os lotes. Dominar o PIP é o passo 1, entender o que são os lotes é o passo 2, onde a gente aplica esse conhecimento para definir o tamanho do risco e do nosso ganho potencial. Então fique de olho, se inscreva no canal e ative as notificações para a nossa próxima análise. Até lá!